Bíblia em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor: os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar, nem sair da fortaleza. Então Yahvé falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Amém? Eu tenho uma palavra profética para a sua vida aqui hoje. Eu não sei o tipo de guerra você está enfrentando, mas eu sei que existe uma muralha ou algumas muralhas diante de ti. Mas como profeta do Senhor nesta noite, eu quero declarar que as muralhas vão cair. As muralhas que estão impedindo você avançar, que estão impedindo de você viver as promessas, vão cair no nome de Jesus de Nazaré. Será que eu tenho algum crente aqui que entende e recebe essa palavra e pode exaltar o Senhor? Então você pode profetizar para pelo menos duas pessoas do seu lado e falar: olha, as muralhas vão cair. Isso, para mais alguém. As muralhas vão cair. Aleluia. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Josué, é o nosso Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Havia, amados, aqui uma promessa de Deus para o seu povo Israel, de que Ele daria para eles uma terra que manasse leite e mel. Mas é bom meditarmos que até que essa promessa, Samuel, se cumprisse, até que Israel começasse a desfrutar dessa terra que manava leite e mel, Alexandre, viriam muitos desafios, grandes desafios. Sair do jugo de Faraó, por exemplo, foi o primeiro desafio. Eles estavam ali pelo menos há 430 anos cativos, sendo humilhados. E aí Deus agora entra com mão forte, ouve a oração do seu povo. Viu como a oração muda tudo? Ouve a oração, porque essa é a resposta de Deus. E olha que quando Deus ouve uma oração, se for necessário, Richard, Ele desce na terra. E quando Ele se apresenta para Moisés, na sarça ardente, Ele diz: Moisés, eu ouvi a oração do meu povo, e por isso eu desci. Quando Deus desce na terra, irmãos, meu Deus do céu, meu Deus do céu, você pode imaginar se a igreja, vou só dar um parênteses aqui, se a igreja evangélica brasileira, dia 1º de outubro, se humilhar, buscar a face do Senhor, se converter aos seus maus caminhos, o que Deus pode fazer? Ele pode descer no Brasil e mudar toda essa história, amém? Aleluia, porque Ele ouve a oração. Aí Deus levanta então Moisés para começar a libertar o povo e começar a levá-lo para a terra que manava leite e mel, para a terra da promessa. Mas na trajetória, eles também se deparam com o mar vermelho. De repente, vinha atrás o exército de Faraó, com seus cavaleiros, lado direito, lado esquerdo do exército, Samuel, mas de repente, na frente, o mar. E aí, o Deus Todo-Poderoso, que fez a promessa, que tinha tirado eles com mão forte lá do Egito, quando enviou as pragas para começar a tratar com o rei do Egito, né? Fugiu aqui a nomenclatura, o faraó, né? Faraó. Aí agora eles estão diante do mar vermelho. Aí você já sabe do milagre. Então o mar se abre, eles passam pelo mar. Depois que eles passam, o mar se fecha e todo o exército de Faraó, seus carros e cavaleiros é destruídos.
Aí não para por aí, Wesley. Veio o desafio de atravessar o Jordão numa época de cheia, né? Numa época de cheia. E aí Deus vai lá e opera um milagre, eles passam pelo Jordão. E agora eles estão diante de um outro desafio, que não é um desafio pequeno. Eles agora estão diante de Jericó. A primeira cidade inimiga, então, que eles tinham que enfrentar, para que então eles pudessem avançar até a terra prometida. Jericó era uma cidade fortificada, com um centro estratégico com muitas riquezas, rodeada por uma muralha alta e poderosa. Eu vou trazer aqui uma informação que você não ouve muito nas mensagens quando se fala das muralhas, porque é uma informação extra-bíblica. Dr. John, ele, não sei se ainda é vivo, eu não pesquisei sobre isso, mas diretor da Escola Britânica de Arqueologia de Jerusalém e do Departamento de Antiguidades do Governo da Palestina, entre 1930 e 36, possivelmente já não está mais no nosso meio, descobriu em suas escavações que o muro realmente foi abaixo. Porque havia uma fala, né, que não existia e aquela coisa toda, mas nas escavações arqueológicas encontraram que realmente tinha lá um muro. E ao encontrar o muro, ele viu que ele também estava caído, né? Ele tinha realmente vindo ao chão. Só que ele descobre que esse muro era duplo, haviam 2 muros. E os 2 muros, eles se separavam de uma distância de 5 metros. Havia um corredor. E o primeiro muro de fora, o externo, ele tinha 2 metros de espessura. E o interno, 4 metros. E ambos tinham 10 metros de altura. Então, eu não estou falando aqui de um muro qualquer. Realmente era uma fortaleza. Era uma muralha. Não era só um muro. Se tivesse só o primeiro muro de 10 metros, hein, Márcia? Com 2 metros de dimensão, já era para se considerar uma muralha, uma fortaleza. Mas agora tem um espaço de 5 metros, e aí agora você tem um outro muro, só que ele é o dobro de largura do outro. É por isso que o texto diz que as portas de Jericó estavam trancadas, para que os israelitas não entrassem, de maneira tão fortalecida que ninguém entrava e ninguém saía. Então isso nos mostra que este muro, humanamente falando, não era possível de ser derrotado, de vir ao chão, ou de que Israel entrasse e destruísse seus inimigos. Além desta muralha, Jericó abrigava em seu interior cananeus que viviam ali com o rei, com serviços secretos de inteligência e um valoroso exército. Um desafio humanamente impossível de vencer. Mas, né, aqui vem o mais de Jeová, né, mas, para aqueles que servem ao Deus vivo e poderoso, sabe que para Deus não há impossíveis. Poderia ser uma fortaleza com todo esse diâmetro de muro, mas nada que o Deus do impossível não pudesse resolver. Todos nós que estamos aqui, que servimos a Cristo, recebemos promessas e precisamos entender que antes que estas promessas se cumpram, enfrentaremos vários desafios. Então, quero aqui explanar um pouquinho mais sobre isso aqui. Você que está aqui nessa noite, que já serve ao Senhor um bom tempo, ou talvez está tão pouco tempo servindo ao Senhor, já vem recebendo promessas, tem promessas de Deus. Você talvez até recebeu promessas sem nem servir a Deus, mas Deus já estava usando pessoas
para te dar ou te fazer promessas. E aí você está nessa trajetória de preparo para receber a promessa, para viver a promessa. E de repente você vê que você está enfrentando tantos desafios. Acaba um desafio, vem outro, né? E não foi diferente. Primeiro era Faraó, aí sai da terra, né, do Egito. Aí agora tem um exército para vencer ou um mar para atravessar. Aí quando você pensa que está tudo certo, aí agora tem um outro rio para atravessar, que também não era fácil, estava numa época de cheia, aonde a queda de água, porque a fonte que alimenta o Jordão veio do Monte Hermon, e era numa época em que as geleiras, né, o Monte Hermon chega uma época que ele fica com muito gelo, e quando chega na época que esses gelos começam a se desfazer e virar água, é época de cheia. Então a água vinha numa velocidade. Então, humanamente também atravessar aquele Jordão não era fácil. Eu estive lá, estive no Monte Hermon, pude ver como funciona. E agora então vem o desafio do Jordão. Deus vai lá, faz algo semelhante que ele fez no Mar Vermelho. E agora, que parecia que ia ficar mais fácil, agora tem uma fortaleza, tem um exército poderoso, tem um povo ali que só misericórdia para enfrentar. E talvez você, olhando para a sua realidade, você só vê luta, você só vê guerra, você só vê desafios e nada de viver a promessa. E aí você está pensando até que você vai morrer. Você já até pensou que não tem mais jeito. Você já pensou que, promessa nada. Que promessa? Só tem luta, só tem guerra. Ei, amado, ei, amada. Deus não vai deixar você viver a promessa sem antes você estar preparado para vivê-la. A vida é uma jornada, seja ela secular, seja ela religiosa, seja ela profissional, é uma jornada. Nada é fácil, nada é de mão beijada, você sabe disso. Mas é humano você às vezes não vê saída, às vezes você só vê luta, só vê guerra, só vê problema. Mas eu quero te lembrar que o Deus que te fez a promessa é maior do que essa muralha. Que o Deus que te fez promessa é o dono do Mar Vermelho que pode fazer ele abrir de novo. Que ele é o Deus do Rio Jordão que pode também fazer um vento vir também parar e você atravessar. E que nada pode impedir os planos e propósitos de Deus na sua vida. Tudo que você precisa fazer é se manter de pé, é manter-se caminhando, para que você não perca a promessa. Olha que revelação poderosa que está no versículo 1, que lemos no capítulo 6 de Josué. Ora, Jericó estava rigorosamente fechado por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. É você ter a percepção. E qual é a revelação desse texto? Você sabe já o final da história. Você já sabe o que aconteceu. Deus deu vitória. A revelação é que, ainda que a muralha esteja diante de você, o que Deus vai fazer é maior. Aí eu lembro de Romanos 8, 18, que eu já recito aqui de vez em quando. Tenho, porém, para mim, que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ei, amado, ei, amada. Se está difícil, se está doendo, se está te custando muito choro, eu quero te dizer, quero que você primeiro levante a sua cabeça, que o Deus que te fez a promessa é fiel para cumpri-la.
Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Em todas as suas promessas. E ele continua dizendo, porventura, ele prometeria e não cumpriria? Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Mas você precisa se manter de pé. Você precisa se manter lutando. Você precisa se manter alinhado com os céus para que você possa avançar para a glória de Deus. Este versículo mostra-nos que o Senhor já tinha neutralizado o inimigo de Israel. Deus já neutralizou o teu inimigo. Você precisa. Existem momentos dessa mensagem que ela é direcionada. Você precisa entender que ainda que os inimigos estejam avançando, estejam tentando, Deus já neutralizou o teu inimigo. As promessas de Deus vão se cumprir em sua vida, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Não prevalecerão. Então, vamos buscar extrair do texto aqui como nós podemos vencer as muralhas, como nós podemos vencer as nossas guerras, à luz dessa palavra aqui. Então, em primeiro lugar, se você quer que essas muralhas caiam, se você quer vencer as suas guerras, você precisa confiar plenamente em Deus. Confiar plenamente no Deus que te fez a promessa. A primeira coisa que Deus fez com Josué foi encorajá-lo, dizendo para ele, você ouviu aqui comigo as características do muro. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para você entender o que Deus estava fazendo com Josué e o que Deus quer fazer com você aqui nessa noite. 2 muralhas de 10 metros de altura. Uma com 2 metros, a outra com 4 metros. As portas trancadas de forma que ninguém entrava e ninguém saía. Verdadeiramente uma fortaleza. Ali tinha rei, tinha guerreiros, tinha gente má, porque quando fala de cananeus ali eram pessoas má. Aí Deus fala assim para Josué, vê, olha, vamos conjecturar mais. Josué, está vendo essa fortaleza? De 2 muros de 10 metros, um com 2, outro com 4, está vendo? Então, Josué, você está vendo, né? Eu vou entregar essa cidade nas tuas mãos. Não só ela, mas o seu rei e os homens de guerra que nelas estão. Deus está mandando agora você olhar para a sua muralha, para você olhar para a sua fortaleza, porque só você sabe qual é. Só você sabe qual é o gigante que está diante de você. Começa a pensar aí nessa guerra que você está travando. Deus manda te dizer assim, ó, vê, o Senhor vai entregar nas tuas mãos a vitória. Será que isso te encoraja a se manter de pé? Você crê que esta palavra que está sendo liberada agora, ela é uma palavra profética de resposta de Deus para você? E se tem gente aqui que estava pensando em parar, em desistir, olhar para trás, chutar o balde, eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus vai te dar vitória, as muralhas vão cair. Deus fez a promessa, e Ele está dizendo para Josué, eu vou entregar nas tuas mãos. É como se Ele dissesse, não tenha medo,
Não temas, fica tranquilo, eu vou te dar vitória. E Deus está mandando dizer para você, não temas, não se amedronte, não se acovarde, não olhe para trás, eu vou te dar vitória. Tudo que você precisa nessa noite, talvez até chegar aqui você estava inquieto, você estava impaciente, você estava cabisbaixo, você estava com um semblante de coitado, coitado, e você não é, porque isso não cabe para você que serve ao Senhor. Levanta essa cabeça, fica tranquilo, fica tranquila. Eu sei que é difícil, apóstolo, é muito difícil ficar tranquilo e tranquila diante do que eu estou vivendo. Eu sei, mas você acha que para Josué também era fácil? Só que é o seguinte, sabe qual é o maior problema nosso, irmãos? É que na hora que a fortaleza está diante de nós, a muralha está diante de nós, a gente só fica olhando para ela. E a gente se esquece que Deus fez a promessa que depois da muralha, depois da fortaleza, tem a terra prometida. Tem a terra que vai manar leite e mel. Que Deus tinha falado que ia dar. Ei, amado, amada do Senhor, se Deus falou que vai te levar em algum lugar, que vai fazer algo na sua vida, através da sua vida, se Deus falou algo que vai realizar, não importa a muralha ou as muralhas que estão diante de ti, não olhe para elas, olhe para onde Deus vai te levar depois das muralhas. As muralhas, olha a revelação de Deus para você, as muralhas, a fortaleza não é problema teu, é do Senhor. Muda a ótica. Tudo que Deus quer, que você reaja como Josué, porque quando Deus disse para ele, vê, você está vendo essa fortaleza? Você está vendo o rei que tem dentro dela? Você está vendo lá que tem os guerreiros? Eu sei, Josué, que diante dos teus olhos, humanamente falando, não tem como, mas eu vou entregar nas tuas mãos. E tudo que você precisa é confiar em Deus, como Josué confiou. É por isso que o salmista vai dizer no capítulo 125, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Jeremias 17, 7 vai dizer, feliz é o homem que põe, que deposita a sua confiança no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Então, se você quer avançar, se você quer viver as promessas, não tem como você chegar na promessa sem confiar no Deus que te fez a promessa, entendendo que Ele é maior do que as muralhas, maior do que todas as guerras e lutas e desafios que você possa estar enfrentando. Fizemos 18 anos de ministério. Você pode imaginar quantos mar vermelho eu tive que passar com o povo? Quantos Jordões? Quantos faraós que se levantaram? As guerras que eu enfrentei, enfrento e vamos enfrentar até que Ele venha. Faz parte. E é assim mesmo, irmãos. A gente enfrenta as guerras, os desafios, Deus cumpre promessa, mas Ele tem outras. Ele tem mais. E aí Ele vai permitindo que no trajeto ou na jornada, essas coisas aconteçam. Porque a gente confia em Deus, Deus nos dá vitória, mas lá na frente vem outro desafio e parece que a gente nem lembra o que Deus fez no passado. E volta a não confiar de novo. Então Deus Ele sabe como somos, irmãos. Ele sabe que somos fáceis de desistir, de esquecer. É só você olhar para o povo no deserto. Deus arrancou eles com mão forte
lá das mãos de Faraó, do Egito, alimentou, abriu o mar vermelho e estavam eles murmurando. Uma hora eles falaram assim para Moisés: era melhor você ter nos deixado lá, nos trouxeste para morrer no deserto. Não confiaram no Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. A promessa que Deus fez foi para o povo de Israel que estava lá no Egito. Mas só viveu a promessa quem confiou. Porque muitos não confiaram e murmuraram, sabe o que Deus fez? E ainda se corromperam, fizeram bezerros de ouro. Por Deus ele tinha aniquilado todo mundo, só sobrava Moisés. Aí Moisés intercede pelo povo. Aí Deus, tá bom, ok, não vou matar ninguém não. Mas também ninguém dessa geração entra na terra da promessa. Vão ficar 40 anos para poder aprender e essa geração passar, para que só a próxima geração entre. E Deus leva tão a sério isso, William, que nem Moisés entrou na terra da promessa. Nem ele viveu a promessa. E aí eu de vez em quando também falo isso aqui que eu vou dizer agora. Tem uma frase que por muitos anos ficou no meio cristão, que ela não é uma verdade absoluta. Ela é uma verdade, mas ela não é uma verdade absoluta. Qual frase, quem lembra? Quem tem promessa não morre. Só o Marquinhos Gomes que cantou isso. Todo mundo lembra da música dele, né? Ei, quem tem promessa morre. Quem tem promessa morre sem ver ela cumprir. É só não confiar. É só você olhar para as muralhas e ainda que você ache ela intransponível e difícil e impossível, e é mesmo, e falar assim: e muralha, você não é um problema meu, você é um problema do Deus que me fez a promessa, porque eu sei que depois de você tem a terra prometida, tem a terra que manda leite e mel, tem a bênção. Eu sei, irmãos, que fazer esse exercício é difícil, só que é isso que eu estou te falando aqui, que é difícil, que é andar por fé e não por vista. É isso que é viver pela fé. Você olhar para a muralha e falar assim: eu não posso, mas o Deus que me chamou pode. Eu não sei como isso vai acontecer. Não sei como Deus vai entregar nas minhas mãos, mas Ele disse que vai entregar, então Ele vai entregar. Então, em nome de Jesus, tira o foco da muralha e pensa no que está atrás dela, esperando você lá. E Deus já disse para você que a vitória, Ele já está entregando nas tuas mãos. Ele já liberou a palavra de vitória. Só que você precisa lutar até chegar a ela. Em segundo lugar, obedeça ao comando de Deus, mesmo que seja ilógico. Isso aqui, irmãos, é muito importante você aprender. Obedeça ao comando de Deus, mesmo que seja ilógico. O Senhor deu um comando para Josué que não tinha lógica. Lógica nenhuma humana, Márcia. Quando diante daquela muralha ele disse: vê, eu entrego o rei e seus guerreiros nas suas mãos. Não tinha lógica humana naquilo ali. Não tinha como você conceber, vencer aquela fortaleza, entrar naquela fortaleza. Mas Deus disse para eles: eu vou dar nas suas mãos Jericó. E aí Josué recebe a instrução do Senhor. E qual era a instrução que o Senhor deu? Pega 7 sacerdotes, e que cada um deles pegue seus chofares, pega a arca da aliança, e juntamente com
os guerreiros e o povo marcham ao redor dela, uma vez por 6 dias, e no 7º dia, 7 vezes. E mais, nas 6 voltas, durante os 6 dias, e até a 6ª volta, no 7º dia, a ordem do Senhor era que rodeassem a cidade em silêncio, até que Josué mandasse gritar. Vê se esse negócio é lógico, irmão. Uma fortaleza, Deus manda Josué ver, para ele entender que o milagre era poderoso, diz que vai dar a cidade nas mãos dele, e agora a estratégia de que Deus fala que vai dar a cidade nas mãos dele é: rodeia a cidade durante 6 dias, no 7º dia 7 vezes, leva o chofar, leva a arca da aliança e rodeia. E ninguém fala nada. Será, irmãos? Vamos lá, vamos trazer para nós aqui. Será que você iria rodear? Porque não tem lógica. Eu estou falando de uma fortaleza que vocês já entenderam aqui, porque eu já disse como era essa fortaleza. Não tem lógica. Como assim? Eu vou rodear? Deus está falando que vai me dar essa cidade. Agora está mandando eu rodear durante 6 dias como um doido. E ainda não pode nem falar. As mulheres sofreram, né, irmãos? Os homens também, os homens gostam de falar também. Mas a verdade é que o povo judeu, ele é comunicativo, pelo menos entre eles. Eles são bem, imagina, sem falar. Mas aí é que está, irmãos. Deus sabia que o povo gostava de conversar, então fez um jejum de palavras, que quando o brado saísse, irmãos, ia sair bonito o negócio, né? Ia sair bonito o negócio. Mas eu te pergunto, aonde está a lógica humana nisso? E eu pergunto de novo, se fosse você faria isso? Eu não sei o que Deus já te orientou, o que Deus já mandou você fazer, mas ainda que não seja lógico, em nome de Jesus, meu amado, minha amada, faça. Faça. Irmãos, a história dessa igreja chegou onde está chegando e vai muito mais em nome de Jesus, porque muitas vezes eu não fui pela lógica, eu não fui pela razão, eu não fui pela realidade. Esse galpão e o outro que vai completar, se eu fosse olhar a lógica, não tinha como, irmãos. O que eu e você precisamos entender, que os pensamentos de Deus, como disse Isaías, são maiores do que o nosso. Os planos de Deus são maiores. Não dá para dimensionar a nossa mente, a nossa razão, com a mente de Deus. Aliás, irmãos, todas as vezes que Deus fez coisas extraordinárias, Ele usou a ilógica. Ficou feio, né? Josafá, tem 3 povos que se uniu para vir aqui te destruir. Imagina aí, 1 milhão de soldados contra 100 mil. Aí Deus falou assim, aí, né, já conhece a história também, Josué ora, aliás, Josafá ora, Deus dá a resposta. Aí Deus falou assim, olha, Josafá, essa guerra não é tua, é minha. Você não vai precisar lutar essa guerra, beleza? Show. Mas vai para a guerra. O senhor acabou de dizer para mim que essa peleja não é minha, que a guerra é do Senhor. O senhor está mandando eu ir para a guerra.
Ainda está mandando aí cantar e cantando. Fala sério, irmãos. Você ia fazer o quê? Vamos melhorar esse clima aqui, né? É para você. Ia lá, o Senhor está mandando aí para furada, ainda cantando ainda aí. Entendi nada. E aquele cara era falso profeta, irmão. Ele começou até no espírito, mas terminou na carne, porque ele falou para mim, dizendo que era o Senhor, que a peleja era do Senhor. Mas agora ele está mandando ir para a guerra. E ainda aí cantando. A gente vai morrer tudo cantando. Acho que foi daí que nessa música, né? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? Eu te pergunto, irmãos, aonde está a lógica nisso? Mas no capítulo 20 de 2 Crônicas, vai estar escrito, Simone, que Josafá obedeceu a esse comando ilógico, irracional. E quando eles estão indo em direção da guerra, cantando, adorando ao Senhor, levantando altar de adoração, a Bíblia diz que o Senhor ia armando emboscadas para o povo inimigo. E de fato Deus cumpriu a palavra. Eles se confundiram entre eles, os inimigos começaram a lutar entre eles e eles mesmos se destruíram. E quando Israel chegou até os inimigos, estavam todos mortos, e eles só pegando os despojos. Porque Deus é Deus. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Aquele que diz que é o guarda de Israel, cumpre a sua palavra. Ei, amado e amada, não importa qual foi o comando que Deus deu, é ilógico, obedeça. Vocês aqui de Campo Grande, vocês tomaram uma atitude lógica. Não tem lógica vocês saírem de Campo Grande e congregar em Vila São João. Com tanta igreja em Campo Grande. 70 quilômetros, né, que dá? 65, 50. Isso não é lógico. Já tem 3 anos, né? 4 anos, quanto tempo já? 3 anos. Eu imagino o pessoal chama vocês de doido. Família, vizinho. Aí se você falar assim, não, eu estou congregando em Copacabana. Eu estou congregando em Ipanema. Em Teresópolis. Não, Vila São João. Mas digam para eles que tem um paraíso pertinho aqui. Para quem não sabe, no final da rua aqui tem um bairro chamado Paraíso. É profético, está profetizado. Glória a Deus, né? Já pensou se fosse inferno? Eu moro no paraíso. Cada vez que falo eu moro no paraíso, é ali no paraíso, estou profetizando agora. Eu moro onde? No inferno. Está amarrado em nome de Jesus. Não, tem. Por exemplo, tem uma rua na cidade, vocês conhecem, eu vou falar que vocês conhecem. Rua dos Inválidos. Que praga, irmãos. Rua dos Inválidos. Ah, você vai rir agora. E se você pegar aqui a Via Dutra, Trevo das Margaridas, para ir para Irajá. Quando você pega aquela via ali para ir para os conjuntos de Irajá, passando no cemitério, à sua esquerda, antes do prédio onde era o INSS, olha o nome do lugar, irmão, cheio de quiosque. Beco da Cirrose. Beco da Cirrose, irmãos. Já está profetizando, irmãos. E assim tem muita aberração dessa. Então tem paraíso, glória a Deus.
né? A Vila São João está do lado do paraíso. Aleluia. Por isso que Deus escolheu essa igreja para ser terra de avivamento. Ela está coladinha com o paraíso. Oh, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. É ilógico, irmãos. Você não está entendendo nada, irmão. Não questiona. Obedeça. Obedeça. Josué e o povo de Israel obedeceram e marcharam em silêncio até que veio o comando para gritar. Ainda que pareça um absurdo comando, e o quanto tiver que se esforçar, o quanto eles tiveram que se esforçar, o resultado veio. Quando eles gritaram, irmãos, eu não sei como, claro que eu sei, né? Pelo poder de Deus, eu falo, eu não sei como, numa ótica humana, né? Mas eu sei de uma coisa, eles gritaram nessa coisa ilógica que a gente está falando aqui. Uma volta durante 6 dias, no sétimo 7 voltas, 6 ainda caladinho, mas no sétimo o chofar soou, o povo gritou, e essas 2 muralhas vieram ao chão. E o povo ainda teve que lutar para matar, porque não morreram não. Você quer viver a promessa, meu irmão? O que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Mas o que é para você fazer, você tem que fazer. Tem gente querendo viver promessa de braços cruzados, sem querer fazer nada. Tem que fazer alguma coisa, irmãos. E esse alguma coisa não é o que você quer, não é o que você acha, é o que Deus te direcionar. Faça. Obedece. Porque você pode ser uma resposta. Eu vou falar de uma coisa aqui, uma experiência que eu vivi na Europa, que era ilógico. Tinha uma senhora vendendo algumas coisas. Aí ela veio e me ofereceu, não lembro mais o que era. Eu falei, não senhora, obrigado. Acho que foi em Portugal. Era brasileiro, inclusive. Aí quando eu acabei de falar, não, muito obrigado. Aí o senhor falou assim comigo, volta lá e dá 10 euros para ela. 10 ou 20, eu não lembro. Não lembro não. Não sei se foi 10 ou 10 euros. Aí eu olhei assim para ela e falei assim, meu Deus, não tem lógica. A mulher estava trabalhando, ela não estava mendigando. Não tem lógica. Tá bom. Ô senhora, tudo bem? A senhora também é brasileira, né? Tá. Vendendo miçanga, né? E aí, quando eu dei os 10 euros para ela, irmãos, ela olhou assim para mim. Aí eu saí de perto, falei, tá aqui, ó, Deus mandou te dar. E fui embora. Daqui a pouco ela, moço, eu posso falar com o senhor? Eu falei, posso. Ela começou a chorar. Moço, eu saí de casa para vender as minhas miçangas. E a primeira venda que eu fiz foi 10 euros. Só que o cara me roubou. E eu estava aqui orando, Senhor, o que eu vou fazer? Aí eu quase brinquei com ela. Pois é, irmão, você tinha que falar que era 100 euros. Deus só mandou te devolver o que você pediu. Pediste, recebeste. Não, pediste e não recebeste. Porque pediste mal, né? Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, naquele momento eu fui sensível, aquela mulher ficou impactada, ela parou de trabalhar, ela ficou estatalada. É só 10 euros. Claro que para nós aqui é 60 real. Mas aqueles 10 euros estava custando para aquela mulher, e aquela mulher estava chorando para Deus. Era ilógico para mim. Ela estava trabalhando, ela estava mendigando, mas Deus falou, dá. E foi engraçado, porque assim, eu tenho muita facilidade de ouvir a Deus, principalmente nessa área. E eu queria entregar mais, mas Deus falou assim comigo, não, é tal valor. Deus foi específico comigo, irmãos.
talvez, se eu desse outro valor, nem seria o impacto que foi, pudesse até ser maior. Mas a questão é que ela falou assim: Deus é comigo. O diabo veio e roubou, mas Deus que me guardou, usou o servo dele para me devolver o que o inimigo roubou. Em nome de Jesus, tira o foco da muralha. Porque se você ficar olhando para a muralha, você vai perder toda a sensibilidade espiritual para você obedecer o que Deus está falando. E aprenda uma coisa com essa palavra: Deus é especialista em não trabalhar com a lógica humana. Às vezes Deus está falando com você, Ele já te respondeu, já mandou você fazer, e você não faz porque você acha que é da tua mente, que é uma coisa que não tem pé, não tem cabeça, mas é assim que Deus age, queridos. Eu sei que Deus está falando aqui nesta noite. Não questiona, obedeça. O povo obedeceu e conquistaram Jericó. Portanto, avance, não olhe para trás, não recua, siga em frente, porque o Senhor já te deu a palavra de vitória. As muralhas vão cair em nome de Jesus. Depois de todo esforço e caminhada em silêncio, obedecendo ao comando do Senhor, Ele vai dar o comando para você dar o grito de vitória. E se Ele mandar ficar em silêncio, fica em silêncio. Irmãos, isso aqui eu aprendi muito com Deus. Nessa trajetória, nessa jornada de 18 anos, quantas vezes eu recebi afrontas, eu recebi palavras de desmotivação, falaram que era porta estreita, falaram que era foguinho, falou que eu estava besta demais, tudo que você possa imaginar. E todas as vezes que vinha um ataque do inferno, Deus falou assim, ó, não fala nada, só faz o que eu estou te mandando. Não perca tempo com quem não te chamou. Meu Deus. Não perca tempo com quem não te chamou. Não é ele que tem que ver, não é ela que tem que ver, é você. Quem te chamou foi o Senhor, quem tem que saber é você. 2 pastores, quando eu fui começar o Ministério Batista de Betel, falaram assim para mim: você tem certeza que Deus mandou você começar o seu ministério? Tenho certeza. Mas, tenho certeza. Sabe o que aconteceu? Um deles, porque eu fiquei em silêncio e só respondi o que era para responder, mas sem arrogância, sem discussão, passou um ano, acho que muito menos de um ano, ele viu Deus fazendo, e ele ficou um tempo semeando no início desse ministério. Cara, eu vi que Deus é contigo, por causa da minha convicção, da minha confiança naquele que me chamou. Não, e ele, tá bom, vamos ver então o que vai acontecer, né? Gamaliel, né? Se for de Deus, vai prosperar. Se não for, e ele viu Deus fazendo. E muitos depois vieram. Inclusive Deus mandou dar até o altar para alguns, para que eles vissem que Deus é Deus. Não foi para fazer biquinho, não foi para não, ele falou assim, eles lá atrás não entenderam nada, começaram a entender. Não, deixa eu quieto. Deixa eu tomar uma água aqui. Não era para falar. Jesus travou aqui. Eu sei de uma coisa, irmãos, depois daquele comando ilógico, eles obedeceram. E no momento certo, o chofar soou, tocou. E Josué disse, gritai.
versículo 20 de Josué 5, está escrito: o povo gritou, olha só, o povo gritou com toda a força e tocaram os chofares. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra, e a muralha caiu por terra. Imediatamente cada um atacou no lugar onde estava e tomaram a cidade completamente. Diga-se comigo: obedecer, como diz a palavra, é melhor do que sacrificar. Então fala para o teu irmão: obedeça. Em terceiro e último lugar, você quer vencer essa muralha? Você quer vencer o teu Jericó? Diga-se comigo: carregue sempre a presença do Senhor em sua vida. Aqui, irmãos, fecha com chave de ouro. Não tem coisa melhor do que a presença da glória. Você pode ter método, você pode ter conhecimento, você pode ter habilidade, você pode ter uma boa oratória, você pode ter tudo que você possa imaginar, um bom louvor, um bom instrumento, mas se não tiver a presença, não tem. Diante daquela muralha, como já vimos, Josué ordenou que os sacerdotes carregassem a arca da aliança, ou seja, a presença do Senhor, quando estivesse rodeando Jericó, e assim eles fizeram. Então vamos lembrar que na hora que eles foram exercer o comando ilógico, Deus falou assim: é ilógico, mas eu vou na frente. A arca simbolizava a presença de Deus. A arca tinha que estar lá. A arca era uma simbologia de que Deus estava rodeando com eles. Deus não te manda ir para a guerra sozinho. Ele te manda ir, mas vai na sua frente. Ele vai na sua retaguarda. Ele vai no seu meio. Porque Ele é Deus. Ele te guarda e te protege em todo tempo. Se quisermos derrubar as muralhas intransponíveis que se apresentam diante de nós, para vivermos as promessas que Deus tem para nós, é carregando a presença dEle em nossas vidas, por onde formos. Somente a presença de Deus é capaz, escute isso, somente a presença de Deus é capaz de liberar sobre nós a unção que despedaça o jugo. Irmãos, nada resiste à presença de Deus. Não foi o grito, não foi o soar do chofar, foi a obediência naquilo que não tinha lógica humana, somado com a presença. Se não tiver presença, não tem vitória. Não adiantaria Josué e o povo dar as 6 voltas, durante os 6 dias, as 7 voltas no 7º dia, os sacerdotes tocarem, se não tivesse a presença, porque é a presença de Deus em nós, através de nós, que faz a diferença. Que faz a diferença. Não é o ambiente, não é a geografia, é a presença em nós, através de nós. E quando ela vem, irmãos, quando a presença vem, não tem principado, não tem potestade, não tem mar vermelho, não tem muralha, não tem gigante. Deus libera uma unção que despedaça o jugo. Eu sei de uma coisa: quando eles gritaram na obediência e a presença de Deus estava ali, o poder de Deus tomou conta daquele ambiente. E não importa se Deus provocou um terremoto, a ciência vai tentar dizer, explicar que foi um terremoto, não importa. O que importa, irmãos, é que as muralhas caíram. Eu não quero saber se o grito foi sobrenatural, que mexeu com as placas tectônicas, é isso mesmo? E fez com que abalasse o sismo. Eu vou parar porque já vou falar besteira. Eu sei de uma coisa, irmãos. As muralhas vieram ao chão. Oh,
Porque diante da presença de Deus não tem muralha que fique em pé. Não tem reino que fique em pé. Aí eu vou agora de novo abrir a parêntese de novo. Se o povo de Deus, dia 1º de outubro, entender e obedecer, as regiões celestiais do Brasil serão abaladas. E Ele vai entregar o Brasil nas nossas mãos. Nas mãos do povo de Deus. Porque só o povo de Deus sabe o que é justiça. Eu estou falando do povo mesmo, não estou falando dos firula, uns abençoados que falam que é crente, mas que dá muito mais mau testemunho que até o ímpio. Eu estou falando da igreja genuína de Jesus, da igreja pura do Senhor, que tem, pode ser a minoria, mas tem. Se a gente for ver a passagem do Rio Jordão, sabe qual foi a estratégia de Deus? Coloca os sacerdotes com a arca na frente. Aí, Henrique, sabe qual foi o momento que o Rio Jordão teve as suas águas separadas? A Bíblia diz que quando os sacerdotes que estavam carregando a arca, a presença, tocaram os seus pés nas águas do Jordão, eles se fizeram como um muro, porque é a presença. É a presença. E eu estou sentindo falta, irmãos, dessa presença que em todos os cultos estava aqui palpável. E nós precisamos fazer com que essa presença, ela continue se manifestando nesta casa como vinha se manifestando. Mas talvez alguns olharam para as muralhas, para Jericó. Só vive milagres e vê as muralhas caírem e conquista vitórias quem carrega a presença do Senhor. Esse é o segredo. Portanto, encham-se da presença do Espírito Santo. É isso que Paulo diz. E não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tenham fome e sede de Deus pela presença da glória de Deus. Essa é uma chave poderosa para a vida do cristão. A presença é muito mais do que cantar a presença da promessa. Se ela está lá, eu vou estar lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. É muito mais do que isso, irmãos. Cantar não é suficiente, é viver. O que você tem feito para buscar a presença? O que você tem feito para se manter na presença? Nós ficamos 13 anos sendo preparados pelo Senhor para começar a viver um avivamento. Olha como que a presença faz diferença. Em 13 anos foram gerados 120 membros nessa casa. Nos últimos 5 anos, por causa desta presença, a igreja triplicou o tamanho e hoje com uma filial dando fruto. As células nunca haviam se multiplicado tanto antes do avivamento. Apóstolo, o que fez a diferença? O que faz a diferença? A presença. Agora, essa fome, essa sede pela presença, ela não pode ser só do apóstolo, tem que ser de todos nós. Eu sei de uma coisa, irmãos, eu acho que em algum momento nós paramos, em algum momento nós nos perdemos neste ano de 2025. Se a gente quer que essa igreja continue avançando, ainda tem mais muralhas para serem enfrentadas, ainda tem muitos inimigos para serem derrotados, ainda tem muitos mar vermelhos para serem abertos. Nós só vamos conseguir se houver a presença. É a presença que faz a diferença. Em nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração. Porque quando você está cheio da glória e da presença, você não questiona nada. Você parte para cima. Você não quer nem saber do que vai acontecer. Se você sentiu que Deus falou, você vai, se lança. Você faz acontecer no nome de Jesus. A unção do Espírito Santo flui de você como um rio e as coisas começam a acontecer.
há uma aceleração. O avivamento traz uma aceleração para nossas vidas, para os nossos ministérios, para nossas vidas, para a nossa igreja, irmãos. Se a gente não acordar, irmão Mário, que a presença nesta casa não está como antes, e começar a buscar por essa presença novamente, nós vamos ter muito mais dificuldade de avançar. Eu não sei se você discerne isso que eu estou dizendo. Eu não sei se você percebe isso que eu estou falando. Sabe qual seria e será, né? Seria porque seria sexta-feira agora, e será porque eu vou ter que marcar uma nova data. O principal assunto com a nossa liderança? Precisamos retomar o chamado, a identidade de Deus para nós. E temos que de alguma maneira alimentar o fogo nesta casa. Porque como está não pode permanecer, não foi para isso que Deus nos chamou. Porque a presença faz a diferença. O louvor aqui em cima. Concluindo, quando eles estavam diante de Jericó, derrubar as muralhas e vencer os inimigos era mais um desafio a ser vencido. Viu? Ei, esse desafio é mais um que você vai vencer. Não é só mais esse, é mais um. De tantos outros que você já venceu. Já ou não? Quantos livramentos, quantos milagres você já viveu, quantas curas você já viveu. Quantas portas abertas onde não tinha, Deus abriu. Lembra-se disso em nome de Jesus. Não entrega os pontos. Se Ele te deu vitória nas que passaram, Ele vai continuar te dando vitória nessas e nas que virão. Mas o Deus de promessa vai cumprir todas elas na sua vida. Aleluia! 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 Oh, recarabasherebe de carabadarabasha. Darabando correbe de carabasherebe de carabadarabasha. Se você recebeu esta palavra, eu quero te convidar a você ficar em pé comigo agora. Juninho, sobe aqui. Você creu nessa palavra profética que foi liberada nessa noite sobre a tua vida? Principalmente você que estava em guerra, ou está numa guerra, numa batalha, está enfrentando algo como se você estivesse diante de uma fortaleza intransponível. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu quero fazer um ato profético aqui. Eu vou dar 3 toques no shofar e o quarto vai ser uma tentativa de prolongar o toque. Quando eu começar a dar o quarto toque, de tentar prolongar aqui os toques, eu queria que você, enquanto eu estou tocando o shofar, primeiro olhasse, fizesse o exercício que Deus fez com Josué. Vê. Olha para a tua guerra, olha para a tua luta, olha para o seu Jericó aí, para a sua fortaleza. Fecha os teus olhos agora, por favor, que eu quero te levar para esse exercício profético. Se você não crê no que eu vou fazer, não tem problema, a gente respeita a fé de todo mundo aqui. Mas eu estou aqui com o shofar nas mãos, nós tocamos esse instrumento, que é o mesmo que foi tocado lá, embora foi tocado lá o menor. Mas aqui tem um shofar nas minhas mãos. Queria que você respirasse fundo aí 3 vezes e soltasse do teu pulmão.
Eu vou dar 3 toques, como eu disse. No quarto, eu vou fazer um toque extenso. E quando eu começar esse toque extenso, se você pode e também quer fazer isso, também não vou te obrigar, eu queria que você começasse a dar um grito de vitória aí. Não sei, irmão, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Diz que Jesus é bom, a vitória é minha. Não sei, mas fala alguma coisa. Mas você tem que ficar de olho fechado, porque a ideia aqui é você falar olhando para essa situação que você está enfrentando. Porque você vai dar um grito diante dessa muralha aí que está diante de você. E vocês que estão na live também podem fazer a mesma coisa. Se essa palavra tocou em você, se você sentir de fazer isso, de participar desse ato profético, eu creio, irmãos, eu creio que neste ato profético, quando você der o seu grito de vitória, haverá um desatar no mundo espiritual, haverá um liberar no mundo espiritual. E assim como Deus foi lá e derrubou aquelas muralhas, Ele vai derrubar as muralhas que estão impedindo o seu avançar, o seu crescer, o seu avivamento, você continuar avivado, em nome de Jesus, amém? Olhos fechados ainda. Não encosta aqui, tá? Paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.